Aproveitem a oportunidade. 2 livros fantásticos esperam por você. Vórtice 10 anos é uma coletânea de textos sobre magnetismo extraídos de 10 anos de edições do jornal Vórtice. Encontro de Almas, fotolivro escrito e organizado por Lourdinha Lisboa, retratando 10 anos do Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. Entre em contato e saiba como adquirir essas preciosidades. Eu gosto muito dessas frases, uma sobre mediunidade, que inclusive vai ser tema do nosso evento, que nós vamos ter a participação aí do Adilson, falando da mediunidade sonambúlica. Nosso evento começa já esse ano de forma online, até convergir para o período de carnaval, de forma presencial, e o tema é mediunidade é uma coisa santa. Eu gosto muito dessa frase, bem como essa que associa ao magnetismo. Vou deixar aí só registrado. Eu tive que condensar a minha apresentação de um mini seminário, então eu deixei alguns slides, vou passar mais rápido, só para ficar registrado, quem quiser pesquisar a fonte. Então, vamos em frente. Eu queria começar por essa afirmativa aí. Magnetismo é mediunidade e mediunidade é magnetismo. Em 2017, eu estava para começar um curso de magnetismo lá em João Pessoa e as pessoas me convidaram para que o curso fosse na casa da vovozinha. A casa da vovozinha lá é uma casa que tem aproximadamente 90 anos de existência. E antes de autorizarem a gente fazer um curso de magnetismo, disseram assim, a gente vai ter que consultar a espiritualidade da casa. E quando consultaram, a resposta da espiritualidade foi só essa. Magnetismo é mediunidade e mediunidade é magnetismo. Eu achei de uma riqueza impressionante essa resposta, né, típica dos irmãos de melhor envergadura, melhor desenvolvimento, e isso me provocou estudar essa afirmativa, porque ele traz assim, né? E aí é isso que a gente vai tentar responder ao longo desses 45 minutos aqui e nesse papo com todos. Então, eu queria falar um pouco da mediunidade, vou falar de forma resumida, a mediunidade da minha vida. Eu sou neto de uma rezadeira, galinho de peão, né? Minha avó Secundina. Minha mãe, numa das passagens de sua vida, ia passando por um determinado local, viu uma pessoa gemendo, e foi até essa residência, e a pessoa estava numa rede, gemendo de dor, e ela perguntou assim, você tem fé em Deus? Ela nunca tinha qualquer tipo de religiosidade envolvida na vida dela. E ela disse, tenho. Colocou a mão na cabeça e fez uma prece. Foi embora. No outro dia, quando ela abriu a porta, tinha uma fila de mais de 10 pessoas lá, porque a senhora tinha ficado boa e espalhou a notícia na região, né? Eu tenho um pai com mediunidade de cura, Jaime Coelho, que é, inclusive, um dos coordenadores do trabalho da Além na espiritualidade, né? E vários exemplos de passagem que eu tinha, estava com dor de cabeça, ele vinha, colocava a mão e fazia uma prece e a gente ficava bom. A gente tem, de 6 irmãs que eu tenho, 4 são médio ostensivos, minha esposa médio ostensivo, meu filho de 17 anos, acho que está no mesmo caminho. Então, essa nossa vivência com a mediunidade desde cedo foi nos permitindo ter uma relação. Quando cheguei no Espiritismo, né, em 2001, entender na teoria o que na prática eu via. Então, eu era jovem, via uma irmã incorporar um espírito de uma pessoa que tinha falecido e conversar com a filha. Lembrando que a gente não era espírita,
né? Então, eu vivenciava essas coisas na prática, como incorporação, lembrando que minha família não estudava o espiritismo, né? Era uma coisa muito na prática, muito sem um padrão, muito embora depois de um tempo minha mãe começou a fazer reuniões mediúnicas lá. Mas, enfim, isso é um pouco da nossa vivência, né, antes de chegar no próprio espiritismo. Depois disso, desses quase 20 anos, acredito que 13, 14 anos, eu estava envolvido em grupos mediúnicos, né, e comecei a me aprofundar nas temáticas e, como disse a Dilson, há 17 anos o magnetismo entrou na minha vida, né, através de um primeiro curso que eu fiz com o Jacó. Então, basicamente, é um pouco da nossa história resumida. Então, vou aqui seguir. Então, eu vou começar a falar mediunidade, trazer alguns textos aqui e a gente vai conversando um pouco, né? Então, a gente tem aí essa afirmativa. A mediunidade, ela foi trazida para todas as classes sociais, sem nenhum tipo de distinção, né? Então, isso é uma primeira coisa. E uma outra coisa que eu gostaria de falar é que mediunidade, né, não implica em relações habituais com os espíritos, incorporação, trazer mensagem, como muitas das pessoas têm essa percepção ou esse entendimento, né? Então, a mediunidade está ali inserida e a gente traz aqui três aspectos que eu considero importantes da mediunidade, de entendimento. Tem um entendimento que eu digo é um entendimento infantil, que são as pessoas que são de outras correntes religiosas, quem pode estar vendo essa palestra, né? O entendimento de que o espírito entra no corpo. Não funciona assim como lá no filme Ghost, né? Quando você adentra o espiritismo, você passa a ter um outro entendimento. Se o espírito não adentra no corpo, o espírito fica, na verdade, ali ao lado, né? De certo modo, passando a comunicação. Isso seria, para mim, hoje, no meu entendimento, uma visão adolescente da mediunidade. E a gente, quando conhece o magnetismo, a gente chega na visão adulta de entendimento da mediunidade. A gente vê e percebe, na prática, que existe um meio de comunicação entre as pessoas, e esse meio vai ser um meio de indução magnética e percepção magnética dentro de um processo. Então, esse é o entendimento que a gente vai trazer para essa discussão de se magnetismo é mediunidade ou mediunidade seria magnetismo. Então, primeiro que eu quero despertar aqui é a importância da mediunidade, né? Então, a mediunidade ela vem para autoiluminar você, ou seja, é um primeiro objetivo. Promover o progresso da humanidade. É através da mediunidade, muito mais a intuitiva, a inspirativa, que a gente fala pouco, que muitas vezes vem soluções para os cientistas, para os pesquisadores, né? Como um momento como esse da humanidade, muitos podem estar sendo inspirados a ajudar a gente a avançar, né? No desenvolvimento de valores nobres, porque a mediunidade tem uma relação direta com a questão moral, então é necessário esse seu avanço, né? Bem como a que a gente está mais acostumado a ver, a consolar, a ajudar aos irmãos mais necessitados, né? Então, isso é a importância da mediunidade. Então, quem é médium? Está lá no livro dos médiuns. Todo aquele que sente num grau qualquer é considerado médium. Então, todos nós, como é uma faculdade inerente, uma faculdade orgânica, todos nós, de alguma forma, nós sentimos. Eu faço paralelo com a questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam em nossas vidas mais do que você possa imaginar, tanto que muitas vezes são eles que comandam a sua vida. Então, todos nós somos médiuns, né? E todos nós vamos sentir de alguma forma.
O que a gente tem que caracterizar, na verdade, é o que seria a mediunidade ostensiva, que lá no livro dos médiuns vai dizer assim, faculdade que se mostra bem caracterizada, né? E aí alguns vão ter uma organização mais propícia para isso, né? Associada à glândula pineal, aos cristais de apatita. Quem não conhece o trabalho do Dr. Sérgio Felipe, vale a pena conhecer, né? Que é a glândula da mediunidade, mas enfim. Então, a mediunidade é ostensiva. Então, a gente vê no livro, né? Lá no projeto Manuel Filomeno de Miranda, também você encontra lá no livro dos Espíritos, que vai dizer que existe uma mediunidade oculta e uma mediunidade ostensiva. A oculta, na verdade, que não é que ela é escondida, ela é mais sublime, mais delicada, que é a mediunidade inspirativa e a mediunidade intuitiva. Né? Eu até então, quando eu iniciei no Espiritismo, me colocaram logo em grupos mediúnicos. E minha esposa já saiu dando comunicação no primeiro dia, e as pessoas diziam, mas você é médium, a senhora lá dizia isso. Eu digo, mas eu me esforço, eu suava para incorporar, e não acontecia nada, né? E, da mesma forma, fui participando de grupos mediúnicos, as pessoas, você fica na sustentação, e eu dormia mais do que fazia qualquer coisa, né? Na verdade, tinha um pouco de mediunidade onírica, o trabalho era feito através, né, desse processo. Enfim, quando eu estava para desistir até de tudo, eu não sou médium, isso não é para mim, eu recebi uma comunicação do meu pai, que já estava na espiritualidade, disse, olha, você está sendo preparado para ser doutrinador e você tem mediunidade intuitiva. E foi aí que eu passei a estudar um pouco mais e tentar desenvolver a mediunidade intuitiva, né? E entendê-la um pouco melhor. E depois, hoje, eu tenho um entendimento que a mediunidade intuitiva, né, que é a mediunidade que vai ser a mediunidade, vamos dizer assim, do futuro, todos vão convergir para a mediunidade intuitiva, ela também é ostensiva, ela só é um pouco mais delicada de se tratar, de se lidar, do que uma mediunidade de outra forma. Então, aí você vê, né, onde o pensamento se mescla com o do médium. Aí, nos tipos de mediunidade, eu deixei aí só para ficar registrado, se alguma pessoa de outra denominação for estudar, não vou dar um reforço aqui em todos esses tipos de mediunidade, tem mais algumas outras, essas aqui, onde mediunidade sonambúlica, eu aconselho a ver os trabalhos do nosso amigo Adilson aqui, que é nossa referência, né? Vamos em frente. Bom médio e boa mediunidade. Então, muito se fala e muito se tem um entendimento de que existe uma mediunidade especial. Eu já vi pessoas dizer, poxa, a mediunidade de fulano é tão bonita, né? O guia que ela incorpora é tão bonito, né? E a gente vê aí do Consolador Emmanuel dizendo, não existe mediunidade melhor que outra, né? Se confunde muito, por exemplo, o papel nas reuniões mediúnicas de dizer assim, o médium principal dos trabalhos, que é aquele que às vezes vai incorporar muito tal, que incorpora supostamente o guia, e o médium de sustentação, que às vezes é muito mais importante para um trabalho do que o médium de comunicação direta, é colocado no segundo plano. Bem como um magnetizador dentro de uma reunião mediúnica, né, é algo que eleva a reunião mediúnica a um outro patamar, né? Eu costumo dizer que as reuniões mediúnicas no Brasil, na sua maioria, né, não todas, não a do Paulo de Tarso, deixam muito a desejar. Por quê? Porque falta o magnetismo dentro do processo, falta o magnetismo dentro da reunião mediúnica.
Digo isso por conhecimento de causa, pelo que eu aprendi, por como eu já trabalhei sem o magnetismo dentro de uma reunião e com o magnetismo. É como se fosse assim um outro mundo, né? Você sair de um Fusca para uma Ferrari. Isso é a nossa opinião, né? E o bom médium não é aquele que se comunica mais facilmente, mas sim os mais simpáticos aos bons espíritos. E essa simpatia não é a simpatia de Ivan, né? Não adianta Ivan chegar lá com toda essa simpatia. É uma simpatia no sentido da evolução moral, né? Do seu nível vibracional que a gente vai ver mais à frente. Então, eu vou adentrar nesse questionamento lá. Mediunidade é magnetismo? Né? Mediunidade é magnetismo? Então, vamos lá. Eu trago aí desse livro, Técnicas da Mediunidade, de Carlos Pastorino, que é daquele livrinho Minutos de Sabedoria, né? E ele coloca isso, porque ele vai estudar a mediunidade, é um livro muito bacana, que vale a pena, certo? Acho que tem ele em formato digital aí na rede. Mediunidade pode ser inata, tal qual o magnetismo do ímã natural. Então, ele já faz essa associação, né? Ele vai trazer nesse livro uma visão um pouco mais técnica, associando algumas leis da física, da eletricidade, né? Da própria eletrônica, para quem conhece um pouco dessa praia. No livro dos médiuns, a gente vai ter lá, acreditar nisso, acreditar nos fenômenos da eletricidade e do magnetismo, com os quais os fatos mediúnicos têm grande analogia. Então, isso é lá do livro dos médiuns, na questão 98. Então, a gente vê essa associação, né? Magnetismo aos fatos mediúnicos. Na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer isso: todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam mais do que efeitos magnéticos. Concordamos em que, efetivamente, muitas manifestações espíritas são explicáveis por esse meio. Então, muito do que existe, ou tudo que existe do magnetismo, da mediunidade, vai ser explicada pelas leis do magnetismo, né? Essas leis que a gente tenta estudar, tenta entender e tenta exercitar numa linha, né, de cura. Mas a própria mediunidade a gente pode ver como sendo magnetismo, né? E do livro que eu citei anteriormente, eu trago essa afirmativa, né? Para bem se compreenda o fenômeno científico da mediunidade, que se manifesta por meio de vibrações e ondas, né? As correntes utilizadas na mediunidade são ondas de corrente pensamento. Então, funciona mais ou menos como as ondas do rádio. Umas ondas pensamentos, elas vão vibrar, vão criar uma vibração, vão chegar num aparelho, que assim funciona, num aparelho de rádio. Essas ondas vão passar por um componente que vai criar um campo magnético, e esse campo magnético vai fazer as vibrações da voz. Mais ou menos assim, a grosso modo, que funciona, né? E ele diz, quanto mais forte forem os pensamentos, maior a frequência vibracional, né? E é aí que está um dos segredos da mediunidade, né? Por isso que ela está diretamente associada à questão da moralidade. Quando você se eleva moralmente, você vibra numa frequência maior, né? E você entra em contato com irmãos, né? Lei das afinidades, é uma lei magnética, né? E você vai conseguir acessar, né, o estágio dos espíritos de maior envergadura. A própria prece, quando você faz, isso já foi, inclusive, catalogado pela ciência, né? Existe uma região do lobo frontal, que é chamado ponto de Deus,
que quando você faz uma mentalização, chama o nome de Deus, Jesus, Yahvé, Alá, e entra nesse processo, essa região, ela vibra numa frequência maior, uma frequência de 60 a 70 Hz, no nosso lobo frontal, as células lá, mas quando você entra numa mentalização, ela sobe a faixas maiores de vibração. E é isso que permite a conexão, né, através desse mediunismo com os irmãos do plano. Ainda do livro, assim na mediunidade, na concentração, o médium cria um campo magnético em torno de si, né? Por isso que nas reuniões mediúnicas, né, quando se cria a corrente como um todo, você vai criar um campo magnético maior, né, porque estão todos vibrando, por isso a harmonia de um grupo mediúnico é extremamente importante, e por isso realizar ou fazer um grupo mediúnico é bem difícil, porque se precisa da harmonia de todos os membros, todos vibrando numa mesma frequência, permite que o campo magnético formado pelo grupo mediúnico possa ser um campo de indução utilizado pelos irmãos, né? Eles começam a entrar naquele campo, claro que vai ter uma hierarquia na reunião mediúnica, uma organização, né? E como existe também uma pré-seleção, um acoplamento, pelo menos 48 horas antes no médium, então existe uma logística por trás, que é favorecido pelo magnetismo que é gerado por todos os membros da reunião mediúnica. Então, mediunidade é magnetismo. Vamos lá. Também no mesmo livro ele traz que as ligações, né, magnéticas ou mediúnicas podem ser através dos plexos ou centros de força, né, por magnetismo. Então, os irmãos podem se ligar mediunicamente por magnetismo, bem como no mesmo livro ele vai dizer que pode ser por a distância, né? Através de uma ligação fluídica, meio que um Wi-Fi à distância, ou uma conexão à distância. Então, existem essas duas formas de entrelaçamento de campos, que pode ser de forma mais leve, como pode ser de uma forma mais significativa, né? Que é, no caso, muitas vezes, das obsessões, onde vai havendo esse tipo de interação fluídica mais forte, né? Às vezes através de alguns centros. E aí eu trago para a gente a segunda afirmativa, né? Mediunidade é magnetismo e magnetismo é mediunidade. E aí a gente traz algumas coisas para a gente discutir. Ciência do magnetismo. O encontro de certas pessoas pelo magnetismo na verdade, explicado pelo magnetismo, a ciência piloto, né? Então, muitas vezes o encontro não só de encarnados com encarnados, como encarnados e desencarnados num processo mediúnico, o piloto dessa ciência é o magnetismo, né? Ele é que permite essa conexão existente. E aí, lá no livro dos médiuns, né? As mudanças de propriedade da água, vocês já viram esse texto. O espírito atuante é do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito, né? Ele opera a transmutação por meio de um fluido magnético. Então, magnetismo a gente começa a ver também com mediunidade. E todas as vezes que você, de certo modo, está trabalhando com magnetismo, você tem a assistência de alguns irmãos.
No próprio livro dos médios, Kardec vai até questionar sobre os magnetizadores ordinários, né? E aqueles que não acreditam nos espíritos. E a confirmação dos espíritos é que mesmo que eles não acreditem, mas existe um irmão bem intencionado por trás, ou que tenha interesse no próprio assistido de ajuda, né? Diremos apenas que esse gênero de mediunidade, dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, e se há, sem dúvida, que isso não é mais do que magnetismo. Então, magnetismo é também mediunidade. Nesse caso, claro, está se referindo aí aos médiuns de cura, né? Que ainda é um caso raro, mas que Kardec já afirmava lá, acredito que seja na Revista Espírita, que todo magnetizador um dia vai se tornar um médium de cura, né? Existem algumas pequenas diferenças de entendimento com relação a isso, né? Mas os médiuns de cura, eles propriamente não precisam tanto de técnicas, né? E aí tem uma relação diretamente com a questão da moral, né? Tudo que se fala da moral do médium, que ele precisa de um melhoramento moral, né, para o desenvolvimento da sua mediunidade, isso eu costumo dizer para a turma da além. Isso também é necessário ao magnetizador. Porque à medida que ele avança moralmente, os irmãos de maior envergadura vão poder atuar de uma forma, além dele refinar mais o seu fluido, né? Então, ganha em potencialidade, né? E essa evolução vai fazer com que um dia todos nós passamos a ser, né, médiuns curadores, na essência da definição de Kardec lá no Livro dos Médiuns. Na ação magnética, o fluido perispiritual do encarnado é acionado pelo espírito, ação propriamente do magnetismo, né? Então, aí confirmando que magnetismo é mediunidade. O espírito, por assim dizer, né, joga raios sobre o indivíduo, os raios penetrantes, daí a ação magnética, mais ou menos poderosa, como a gente vê. Isso vem lá da Revista Espírita. Porque podem, por sua ação, penetrar órgãos, isso aí a gente que já estuda sabe de tudo. O que eu estou trazendo é só dentro do contexto, né, de mostrar que magnetismo é mediunidade, lá dentro da nossa proposta inicial de apresentação, né? Aí também da Revista Espírita. Se uma assembleia for composta de pessoas animadas por maus sentimentos, o ambiente fica saturado de fluidos, né? Daí as almas boas, você que tem uma vibração diferente, né, causa em você um mal-estar físico. Então, a própria troca com o ambiente, né, de certo modo, não deixa de ser um aspecto mediúnico associado ao magnetismo. E ele coloca que esse efeito aí, né, também acontece com relação aos espíritos. E é isso que nos faz remeter àquela colocação inicial de Kardec, que todos nós somos médiuns. Então, você sai de casa, vai para o trabalho, o ambiente do trabalho está numa baixa vibração, vai ter irmãos envolvidos ali, e se você baixa a sua vibração, né, você recebe aquela indução magnética, né, através de um processo mediúnico, e vai baixar sua vibração, e assim você entra em conexão, né? É por isso a importância, não sei dizer qual a revista Kardec diz, que é importante você estar uma vez por semana em reuniões. É por isso que a missa é importante, o culto é importante, e ao centro espírita uma vez por semana, no mínimo, é importante, porque é um ambiente saturado,
de boas energias, boas vibrações, vai ter os irmãos ali de maior envergadura dentro do processo, e quando você está assistindo a palestra, ou na parte lá do passe coletivo, os irmãos estão usando aquele processo mediúnico de interação e magnetismo para quebrar as ligações, né, de interferências dentro desse processo. Isso bem compreendido, a ação material dos espíritos errantes sobre os encarnados, a explicação da mediunidade, né? Os fluidos interpenetram, os dois pensamentos e a vontade se confundem, isso já uma mediunidade mais sublime, a nível de inspiração da mediunidade intuitiva e do nosso dia a dia, a mediunidade que a gente diria assim, comum a todos, ao tempo todo isso, né? E quando ele intensifica, aí na parte de ser ostensivo, é o que caracteriza propriamente o que a gente chama de médiuns, né? Muito embora todos nós somos, na Revista Espírita, essa colocação. E como uma mensagem final, eu traria aqui para vocês, lá de Carlos Torres Pastorino, mediunidade ou comunicação dos espíritos não é fenômeno religioso, mas puramente física, eletromagnética, obedecendo todas as leis da eletrônica. Quem compreender isso, perceberá que ser bom, fazer o bem, perdoar e amar não são virtudes religiosas, mas forças científicas que permitem à criatura uma elevação de vibração e uma ascensão a planos superiores. Quem é inteligente é bom por princípio científico. Por isso, há tanta gente boa sem ser religiosa, e até dizer-se ateia. E tantos que professam religião e que, não tendo comprometimento, compreendido o fenômeno, permanece na ignorância do mal. É desse livro aí de Carlos Torres Pastorino. Então, quando a gente adentrou no Espiritismo em 2001, a gente não tinha nenhum tipo de experiência mediúnica ainda, não fazia parte de nenhum centro espírita. E aí, eu chegava na casa, na época era minha namorada, hoje é minha esposa, e quando a gente adentrou a casa, ela incorporou, do nada. E o espírito dizia, olha, liga para teu irmão agora e manda ele para casa, né? Esse espírito, inclusive, já reencarnou e a gente tem contato com esse espírito. E aí eu digo, poxa, vou fazer. Mal não vai fazer. Então, liguei para ele, ele estava num determinado local e disse, olha, tem uma comunicação aqui, ele tem entendimento também, essa pessoa é médium, e a comunicação diz que você nem saia de onde você está agora, o mais rápido possível. Ele obedeceu. No outro dia, ele nos liga. Diz, rapaz, aquela comunicação foi extremamente importante. Porque 5 ou 10 minutos depois que eu saí do ambiente, um camarada chegou lá me procurando. E esse camarada estava armado. E provavelmente aconteceria algo muito complicado ou complexo dentro do processo, né? Então, já nos fez despertar, naquele momento, para a importância da mediunidade, né? Que não deixa de ser, na verdade, magnetismo, né? E da importância de você cuidar da sua mediunidade. Qualquer um que está aí do outro lado, né, que pense que pelo fato de não ser médium ostensivo, não é médium, a gente viu aí as fontes, todos somos, né? E a frase que eu coloquei no início, mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. O desenvolvimento da mediunidade, o desenvolvimento do magnetismo na vida de vocês
requer muita disciplina, muita dedicação, muito crescimento, tentar melhorar a cada dia, combater as imperfeições, e a gente vai abrir o nosso campo mediúnico ao campo das inspirações, ao campo das intuições, que é onde os bons irmãos de luz costumam trabalhar para orientar cada um de nós. E tudo isso está dentro das leis do magnetismo, que foi uma bênção que Deus colocou na vida de cada um de nós, e que esses baluartes aí, como Desi, como Ivan, como Adils, como Jacó, como Ana, começaram a desbravar para que a gente pudesse fazer ressurgir essa ciência tão importante para o desenvolvimento da humanidade. Então, basicamente, era isso. Estou à disposição de vocês aí. Eu sei que Adilson é bem criterioso, aí entreguei em cima do tempo e estou à disposição. Claro que vocês podem me ajudar também com as respostas, caso eu não saiba. Ok, meu amigo Pedro, muito obrigado aí pelos conhecimentos aí tão valorosos, essa apresentação tão lúcida e segura a respeito da mediunidade e do magnetismo. Muito obrigado pela sua participação, muito legal. Obrigado. Vamos ver aqui o que o pessoal colocou aqui no chat. Tem uma pergunta aqui de Zildenê. Como se dá uma reunião mediúnica sem o magnetismo? Uma reunião mediúnica, quando eu falei que dá sem o magnetismo, não é que ela ocorra sem o magnetismo. É que as reuniões mediúnicas, eu vou tentar fazer um pré-histórico, né? O espiritismo, quando ele entra no Brasil, ele, por ser muito neutro, ele foi um pouco transformado em religião e muito absorvido pelo catolicismo. Então, a ciência ficou um pouco de lado. Ou seja, o magnetismo ficou de lado. Esse conhecimento do magnetismo, certo? Então, as reuniões mediúnicas, elas ocorrem, como a gente viu, dentro de um processo do magnetismo, porque a mediunidade é o magnetismo, das relações magnéticas. Mas a partir do momento que não se traz um magnetizador para dentro das reuniões mediúnicas, ela perde muito da sua potencialidade. Vou tentar dar um exemplo prático. Ocorreu comigo. Eu aprendi com pessoas que já estavam na doutrina e passei a aplicar. Então, chega um irmão, por exemplo, o irmão está lá, morreu assassinado, um tiro na cabeça, está lá, e a gente vai fazer o seguinte: meu irmão, perdoe, aquela conversa lá que vocês conhecem, parta para a espiritualidade e tudo mais. Só que o irmão está morrendo de dor, porque está com o seu perispírito comprometido ali naquele momento, o sangue escorrendo, sentindo o sangue escorrer. Então você fica tentando doutrinar, isso acontece muito em vários outros casos. Então uma reunião com magnetismo, que eu digo, é um magnetizador com conhecimento e com preparação, para que ele possa, através do nosso conhecimento do magnetismo, restaurar a região, né, que a pessoa sofreu o tiro, tirar dele aquela impressão que muitas vezes não é nem só numa reunião. Ele, às vezes, precisa de mais de uma reunião para tirar aquela sensação. E, a partir daí, usando os nossos conhecimentos do magnetismo, né, das técnicas, você tirou aquela sensação, a partir daí é que você pode começar um processo de orientação. Então, foi nesse sentido que eu falei. E ele, a partir desse momento, ele assimila muito mais facilmente as orientações que recebe, né? Porque ele passa a confiar no grupo que ele acolheu. Exatamente. E um outro paralelo disso, não só como acontece na reunião mediúnica, mas como acontece também aí no Paulo de Tarso, em várias casas espíritas, quando uma pessoa de outra denominação religiosa chega para a gente ajudar. A gente não pergunta, enfim, a gente vai lá, tenta, através da técnica, ajudar. Então, a pessoa se sente cuidada. Então, ela se abre até para entender melhor o espiritismo
e, no mínimo, para não condenar os espíritas. Ela passa até a se aprofundar na doutrina, mesmo que não mude de denominação, não precisa, mas ela passa a ser mais grata e assim quebra até uma barreira que existe muito. Tem um ensinamento do Espírito Emmanuel que eu gosto muito, porque ele é bem esclarecedor quanto a isso. Emmanuel diz assim: se você encontra alguém morrendo de sede no deserto, você não vai falar do evangelho para ele. Primeiro você vai dar água para ele beber. Quando ele mais saciar a sede, aí sim ele vai ouvir você falando do evangelho com boa vontade. É perfeito isso, Adilson. E eu faço um paralelo com Madre Teresa, naquela história de você ajudar, dar a vara, ao invés de dar o peixe, ensinar a pescar. E Madre Teresa diz assim: tem gente que não tem nem a força ainda para segurar a vara. Pois é. Tem um comentário aqui de Gilberto, nosso amigo Gilberto de Fortaleza. Escreveu assim: suas colocações se apresentam como um conhecimento lúcido da mediunidade e do magnetismo, estudado e sentido. Parabéns, amigo Pedro, pelo trabalho. Obrigado. Gilberto, na verdade, é um outro grande estudioso lá, faz um excelente trabalho lá em Fortaleza. Que Deus lhe ilumine, meu amigo, e que o magnetismo vai com força aí, né, Alisson? Verdade. Concordo completamente. Qualquer dia ele vai estar aqui também com a gente. Coisa boa. Desir Venço e Laura Cristiana escreveram gratidão. Desir. Tatiana quer saber: o que mudou nas reuniões mediúnicas que você hoje participa na além das que você participava anteriormente, antes do conhecimento do magnetismo? Vamos lá. Eu, de certo modo, já há algum tempo, já aplicava, né? Mas depois das técnicas e de ter uma liberdade, porque eu quero que acontecia. Só contando um pouco da história para vocês, porque a gente está entre amigos. Eu cheguei a ser vice-presidente da Associação Municipal do Espiritismo. Mas a missão com o magnetismo já me era cobrada. Quando eu tentei desenvolver, ficou difícil o convívio. Então, eu acabei partindo para criar a lei. Então, eu participava de reunião mediúnica lá, então eu não tinha uma total liberdade para aplicar técnicas, nem pessoas com conhecimento. Eu trabalhava na parte de doutrinação, ficava difícil isso, né? Mas depois da lei, quando a gente começou a trabalhar aqui num período da parte mediúnica, das reuniões, mudou consideravelmente. Mudou consideravelmente. Eu lembro de um caso, a gente tinha recebido, nosso trabalho era no domingo, a gente tinha recebido no sábado o trabalho com as cartas de Fátima, que eu acredito que alguns conheçam, né? E nossa reunião era no domingo. E na nossa reunião apresentou-se um espírito chorando, era um suicida, e disse: eu não tive a oportunidade, eu queria muito dar uma mensagem para minha mãe, né? Inclusive ele deu o endereço, eu cheguei aí na casa da pessoa, vou resumir, vou pular essa parte, né? Mas ele tinha suicidado com um processo de enforcamento, né? Então estava difícil até a comunicação, e acredito que tenha tomado algum produto, porque também toda parte lá, né, comprometeu o esôfago, o estômago, aquela coisa toda. Então, você falar com a pessoa, se acalme, tranquilize, procure a luz, e a pessoa sentindo todas essas dores e a sensação do enforcamento e do corpo, né, vamos dizer, antes do magnetismo. Com o magnetismo aplicado, então a gente foi lá, tentou reconstruir toda a parte, né, do perispírito dele, aliviar, trazer uma tranquilidade, e aí foi um processo que não foi nem só em uma reunião, ocorreu em várias, ele foi melhorando gradativamente, mas levou bastante tempo. Então, sem o magnetismo, Tatiana, deixaria muito a desejar a parte mediúnica. Ficaria faltando, porque a gente não conseguiria, como o próprio Adilson disse,
ele não estaria aberto a qualquer processo de orientação, né? Então, a perturbação era maior porque tinha as sensações físicas dentro do processo. Eu gosto sempre de pensar o seguinte: quando a gente quer transformar alguém, primeiro a gente tem que acolher aquela pessoa como ela é. Porque senão ela não vai querer ser transformada, ela não vai se transformar. Mas para transformar o outro, a gente tem que acolher ele do jeito que ele é, aceitá-lo com todas as suas fraquezas e dificuldades, para só depois ele vai nos aceitar a nossa orientação, porque ele vai começar a confiar. É perfeito sua colocação, Adilson, e foi sempre um questionamento que eu fiz em relação ao movimento espírita. Quando a pessoa chega no movimento espírita, né, já existe uma regra, assim, uma folha com os 10 mandamentos. Mal você coloca o pé lá, o povo já fica assim, ó, siga os 10 mandamentos, se não fizer isso, assim. E as pessoas se sentem ali, né, de uma forma pressionada, porque às vezes nem quem está pedindo segue os 10. Mas por estar mais tempo, passa a cobrar. Isso muitas vezes afasta mais as pessoas do espiritismo, né, do que propriamente, como você disse, acolhe. Que nosso objetivo é acolher, porque a gente segue Jesus. Que é pessoa maior para acolher, exemplo de acolhida do que Jesus, né? E deve ser o nosso exemplo. Exato. Tem uma pergunta aqui, mas eu acho que você já respondeu. Se você quiser complementar alguma coisa. Como o magnetismo pode ser utilizado nas reuniões mediúnicas? Eu vou complementar um pouco disso para as pessoas que não tenham conhecimento de magnetismo, que possam assistir, né, no futuro. Primeiro, procurar conhecer as leis do magnetismo, né, as técnicas que vêm lá dos magnetizadores clássicos, né, tem muitos magnetizadores de referência com conhecimento fantástico. Aqui você tem o Adilson, aqui você tem Desi, você tem Ivan, você vai ter Ana Vargas, que é uma médium ostensiva e magnetizadora. Eu converso muito com Ana e coloco os ostensivos para conversar com ela, para lidar magnetismo com a mediunidade ostensiva. É necessário algumas coisas, né? A própria Ionara Rocha também. Então, esse pessoal já tem muito material para que você aprenda as técnicas, né? O entendimento desse funcionamento, saber a importância do numeral para mediunidade, para reunião mediúnica, para acoplamento, para desacoplamento, saber o funcionamento de tudo isso vai melhorar significativamente o trabalho da reunião mediúnica. É uma coisa assim que melhora 1000%. Se é que a gente poderia mensurar isso. É muito diferente. Até na assistência aos médiuns, né? Às vezes um médium necessita de alguma assistência durante a reunião mediúnica e tendo um magnetizador fica muito mais fácil fazer isso, né? Perfeito, Adilson. E muitas pessoas têm um conhecimento que é a percepção que seja só o numeral. Muitas vezes o irmão vai colocar ou introjetar seu fluido em outros centros de força e comprometer e desarmonizar outros centros de força. Então, o magnetizador pode ajudar muito o médium ostensivo no final da reunião, buscando equilibrar, né, fazendo tudo aquilo que os magnetizadores sabem, tato, e ser mais efetivo nessa recuperação mais rápida do médium, né, que fica muitas vezes com os miasmas e as sensações da incorporação. Tem uma prática que eu costumo realizar na reunião mediúnica, sempre que é necessário. Às vezes o médium, mesmo experiente, às vezes não está num dia muito bom, às vezes ele sente alguma dificuldade para iniciar a comunicação, o espírito se aproxima, ele se conecta ao espírito, mas a comunicação não inicia. E às vezes você chega como um magnetizador e magnetiza aquela pessoa, a gente coloca as mãos ou sobre os ombros da pessoa, ou magnetiza diretamente no numeral, ou através do frontal, e aí a comunicação se inicia, você facilita a comunicação do espírito. Inclusive, o próprio Kardec deixou escrito essa possibilidade.
para o desenvolvimento mediúnico, né? Que eu aconselho assim, os grupos mediúnicos estudarem o magnetismo, as leis do magnetismo, para usar no próprio desenvolvimento do grupo e dos trabalhos, né? Ali dentro, de forma séria, pode dar um salto significativo e ajudar no desenvolvimento, né, da própria mediunidade. O Gilberto, nesse instante, deixou um comentário que eu li, agora tem uma pergunta dele aqui para você. Gilberto, que é da Escola de Magnetismo Humano Camille Flammarion, em Fortaleza. Na reunião mediúnica, não se deve ter alguém sem conhecimento da mediunidade. Não seria também necessário todos terem conhecimento do magnetismo, ou seja, serem magnetistas, mesmo que não sejam magnetizadores? O que você acha disso? O termo magnetista tem um detalhe aí, né, que são para essas pessoas que não são espíritas. Vou tentar resumir, né? Quem já é espírita, já tem um conhecimento espírita e passa a conhecer as técnicas, você já pode considerar um magnetizador. Claro que é um magnetizador com um nível de conhecimento aquém, talvez tenha sido isso que o Gilberto se referia, aquém do que a gente exige para os magnetizadores, né? Mas não só o conhecimento da mediunidade, né? A mediunidade é uma coisa santa, mas é uma coisa muito séria. Bem como o conhecimento do magnetismo, quando eu falo, não é um conhecimento que o magnetismo existe, a mediunidade é um processo magnético. É o magnetismo propriamente das leis, né? Leis de interação que a gente não pôde falar aqui por causa do tempo, mas as conexões, como acontece de irmão para irmão, vai acontecer pelos centros de força, alguns pelos plexos, né? Todas essas sensações, como você pode tirar as sensações, como o que é que você pode fazer. Então, eu acho importante todos que fazem parte terem um conhecimento básico. Eu acho que foi isso que Gilberto quis trazer. É sim, meu amigo Gilberto. Pronto, só tem mais uma pergunta aqui para você. É correto afirmar que em todo fenômeno mediúnico se estabelece uma ligação magnética? Sim. A gente pode ver, né, pela própria descrição, que o processo mediúnico ele ocorre através de uma indução magnética, um entrelaçamento de campo. Então, como é que ocorre, na verdade? Vamos dizer, uma comunicação, né? O perispírito do médium, ele vai entrar em expansão e vai entrar numa conexão vibratória com o espírito comunicante. Então, o espírito comunicante, ele vai fazer uma indução magnética de pensamento. A gente viu lá, quem depois pode voltar lá, é uma indução magnética através do pensamento. Essas ondas magnéticas entram no campo do médium, vibra, entra pelo córtex. No córtex vai produzir, a depender da região, a transcomunicação, que transcomunicação não seria o termo, mas a decodificação, que é através da pineal como se fosse um rádio ali. Estou falando a grosso modo, gente, só para vocês entenderem. E a partir daí a pineal vai mandar o comando, vamos dizer, de voz, ou com o comando para escrita, dentre outros e outros, que vai existir dentro de um processo, que é bem complexo. Eu só tentei resumir para ficar didático, né, e não ficar tão extensa a resposta. Mas é correta essa afirmação. Todo processo mediúnico é aquela história, né? Mediunidade é magnetismo e magnetismo é mediunidade. Uma resposta que veio da espiritualidade que, para mim, me encantou de uma forma até a entender melhor tudo. Vou primeiro fazer um convite, antes de fazer as considerações finais, a vocês acompanharem o Quinto é Além, que o tema vai ser Mediunidade é uma coisa santa, né? Nós vamos ter a presença de Desi, a presença de Adilson, vai ser de forma remota a presença deles,
bem como Tatiana vai ser presencial, tá na incumbência de vir aqui compartilhar algo. Ivan, tenho pretensões com você, eu vou ver se você atende essa ligação, né? Enfim, e agradecer a vocês, a Tatiana pelo convite, a Dilson por estar sempre nos orientando, e parabenizar o Paulo de Tarso por essa iniciativa e por ser um grupo de excelente exemplo para todos nós magnetizadores. É um grupo que estuda bastante, que procura se aprofundar e tem um excelente DNA para que a gente vá atrás seguindo. Um abraço para Gilberto lá em Fortaleza, faz um grande trabalho, Deus abençoe. Marcela, um abraço no Rio, Deus ilumine, e todos os amigos que estiveram aqui conosco, só tenho a agradecer. A Além está de portas abertas, não o além, a Além de portas abertas a todos vocês. Foi um prazer. Deus, Pai de infinito amor e bondade, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que tu nos destes através da fala de Pedro, aprendendo um pouco mais sobre o magnetismo. Abençoe cada um dos lares de todos aqui presentes, nos abençoando, nos protegendo, nos iluminando. Abençoe também todos os lugares, os hospitais, os presídios, as ruas, todos aqueles que precisam de ti nesse momento. E que possamos estar daqui a alguns dias novamente juntos, estudando ainda mais sobre essa ciência tão importante para nós, que é o magnetismo. Boa noite a todos e que Deus abençoe a cada um.